Olá pessoal, aqui é Delaped e hoje eu vou falar sobre ebiatria e os aspectos éticos na consulta, privacidade, autonomia e sigilo. Primeiro deve-se definir o que é ebiatra, é um médico que trata dos adolescentes, e o nome ebiatria remete à personagem grega Hebe, filha de Zeus e Hera, conhecida como a deusa da juventude. O ebiatra faz a continuação do tratamento daquela criança que o pediatra sempre acompanhou, mas ele tem maior sensibilidade para certas questões específicas dos jovens. Enquanto os pediatras cuidam na essência do estado físico dos pequenos, os ebiatras tratam dessas questões e muitas outras voltadas para os adolescentes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência compreende o período de vida entre 10 e 20 anos incompletos, caracterizado por importantes transformações físicas. Essas que estão citadas aqui, como puberdade, mudança dos caracteres sexuais secundários, reorganização psíquica e outras, socioculturais, espirituais, com busca de projetos de vida e outra percepção do mundo. Esse é o período que compreende a adolescência, que é o foco do ebiatra. Aqui ressalva que essas peculiaridades são geralmente pouco observadas durante a formação acadêmica, daí necessitando de amplo aprofundamento por educação continuada sobre essa área. Agora eu vou falar sobre acolhimento ético na consulta. Lembrando que os adolescentes representam um grupo heterogêneo de indivíduos e que necessitam de um olhar atento às diferenças individuais. Então, em qualquer situação de rotina de emergência, a consulta deve ser cordial para que os pacientes se percebam valorizados e também participativos, exercendo sua proatividade. Lembrando que a acolhida hostil e inflexível, aquela que impõe uma série de exigências, essa pode afastar o adolescente. No momento da consulta, o profissional vai ao encontro das problemáticas, dos anseios e todos os aspectos que envolvem o contexto adolescente, que inclui frustrações. Então, o profissional não deve julgar, nem não deve emitir julgamento de valores para o paciente, lembrando que deve ser estabelecida uma relação de confiança, o que não impede de realizar as intervenções pertinentes. O pediatra, bem como a ebiatra, deve atuar enquanto mediador, apaziguando conflitos e dirigindo-se ao cliente de forma empática. No início do primeiro encontro, deve-se pontuar que a pessoa central da consulta é o adolescente, deixando claro seus direitos ao sigilo, privacidade e confiabilidade, porém alertando quanto aos limites das questões éticas, tanto para o cliente quanto para os seus responsáveis. Deve-se lembrar que o médico deve deixar claro para o jovem que nada será tratado com seus pais responsáveis sem que ele seja informado previamente. Mesmo quando é preciso romper o sigilo, conscientizando da importância de informar determinadas situações. Lembrando que a quebra do sigilo só deve acontecer quando houver riscos à saúde ou à integridade da vida do paciente ou de terceiros. Aqui são situações que deve ser quebrado o sigilo e as situações em que deve ser mantido. Na anamnese, deve ser abordados aspectos físicos, psíquicos, sociais, culturais, sexuais e espirituais. E do ponto de vista didático, pode-se dividir a anamnese em 3 ou mais momentos. Primeiro momento, que deve ser realizado com adolescentes e familiares juntos. Segundo momento, a sós com o adolescente. E o terceiro momento, com os pais e os responsáveis. Aqui são os tópicos que devem ser abordados no primeiro momento da anamnese, que vai desde histórico da situação atual e pregresso do paciente, estado vacinal, dados da gestação, hábitos alimentares, condições de habitação, história familiar, e não se esquecer também sobre o sono, lazer, atividades culturais, exercícios físicos e religião.